Notar que meu celular gosta muito de me interromper, porque eu sou uma louca que acumula vídeos, então todos os vídeos que me mandam na vida ele fica armazenando aí. Aí quando eu vou gravar algum vídeo que eu preciso, ele fala, querida, não tem espaço. Mas vamos seguir, eu paguei metade da minha galeria, vamos ver o que isso agora vai. Enfim, como eu tava dizendo, ele não fica esperando, né, que ele vá conhecer alguém e vai ter um bebezinho e tal. Não, ele sabe que a vida vai trazer um filho pra ele, que no caso é uma dessas crianças que também está sem pai. Então ele é um pai sem filho, procurando um filho que está sem pai. De porta aberta, viam-se a areia da praia e a água livre do mar. A casa sentava numas madeiras fortes que pareciam árvores robustas a nascer, e que, ao invés de uma frondosa copa, tinham em conjunto umas paredes intensamente azuis com janelas a mostrar cortinas brancas atrás dos vidros. Aqui ele começa a descrever um pouco o espaço. Uma característica desse autor é que ele não costuma falar pra gente onde está se passando a história, onde eu digo, tipo, cidade, estado, país, não, e nem período. Então, geralmente são historinhas que podem ser de 2020, pode ser de 1500, umas coisas assim, entendeu? Eu acho bem bom isso. Só li, acho que, um livro dele, que se passa no Japão, e aí ele deixou muito claro que tá no Japão, os personagens têm nome de japoneses, nananana, e um que se passa na Islândia. Mas essa questão de quando não fica muito clara. Eu lembro que uma vez eu tava lendo um livro dele, não lembro qual, e aí fica essa questão de você não saber quando do mundo você tá vendo aquilo, quando da história, e aí do nada ele citava Coca-Cola, e tomei um susto. Porque não sei, na minha cabeça era uma coisa mais antiga. Se bem que a Coca-Cola não é muito nova. Mas enfim, sei lá, eu achei que era uma coisa, tipo, super de outro mundo. E aí do nada tinha uma Coca-Cola lá no meio. Mas eu nunca vi, tipo, um celular, então acho que ainda não tá muito evoluído. Enfim, era uma casa frondosa. Se a cor pudesse ser vista como uma camuflagem capaz de marulhar semelhante às folhas, como se a cor fosse, só por si, um alarido igualmente movimentado e ruidoso, como a apelar. Era uma casa que não queria estar sozinha, por isso apelava. Parecia que também navegava. Rangiam as madeiras do chão, e sendo toda árvore, podia ser também um barco a partir. Aqui ele está relacionando a casa dele com a natureza em volta. Até então a gente não sabia que ele estava na praia, mas aí ele começa a descrever bastante isso. O homem que chegou aos 40 anos pescava. Cozinhava para si os peixes com paciência e cuidado. Sentava-se à mesa a ouvir quem ia estender-se ao sol ou jogar bola ali ao pé do mar. Ouvia aquela companhia, que era uma réstia de companhia, ou uma companhia nenhuma, e comia os seus peixes, a pensar que tinha de haver uma solução. Decidiu que sairia à rua, dizendo às pessoas que era um pai à procura de um filho. Queria saber se alguém conhecia uma criança sozinha. Dizia às pessoas que vivia no bairro dos pescadores, porque era um pescador, e dizia que os amores lhe tinham falhado, mas que os amores não destruíram o futuro. Pensava o Crisóstomo que algures na pequena vila haveria alguém à sua espera, como se fosse verdadeiramente a metade de tudo que lhe faltava. E muito pouco lhe importava o disparate, tinha nada de vergonha, e sonhava tão grande que cada impedimento era apenas um pequeno atraso, nunca desistência ou aceitação da loucura. Eu achei isso daqui tão bonito, porque o que dá errado não é um impedimento, é um atraso. Então ele quer muito uma coisa. Até agora não deu certo. Quer dizer que ele tem que desistir? Não. Quer dizer que não deu agora, mas que é uma coisa se persistir, eu achei bonito. Pensava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Gente, isso daqui eu pirei nessa frase, assim, porque eu achei lindíssima. Quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Então não sou eu que tenho que minimizar meus sonhos. A vida que deu um jeito nisso, né? Vamos lá. E a realidade que lide com isso. Tipo, é isso que eu quero e eu não vou desistir. Então a realidade que se adapte ao que eu quero. Se meu sonho é grande, então a realidade que tem que ser grande também. Eu achei isso bem bonito. As pessoas afirmavam-lhe, umas atrás das outras, que não conheciam criança alguma que estivesse sozinha, o que, sendo uma coisa boa, parecia fazer um buraco no coração do pescador. E para dentro do pescador, o pescador já caía. Então volta isso, a tristeza dele pra dentro dele, é como se ele fosse diminuindo dentro dele mesmo. E aqui eu acho interessante que ele fala, ele não ficou só no pensamento, tipo, nossa, como se fosse normal, né? Vou dar uma perguntada aí se alguém sabe de uma criança precisando de um pai. Ele
fez isso, ele tipo foi nas portas e alguém tem. E embora, se for ver, não ter crianças abandonadas, não ter crianças sem família, é uma coisa boa. Mas isso pra ele só causava sofrimento, porque ele queria essa criança. Ele sentia como se a procurasse uma criança que lhe pertencesse, e como se a tivesse perdido num passeio por distrações, e faltasse apenas sem encontrá-la. Então é como se o filho já fosse dele. Existe essa pessoa, existe esse filho, ele só precisa encontrar. Era como se essa criança o pudesse quase prever, ansioso na busca, ansioso no amor. Sentia-se mal com a demora, porque o seu filho poderia estar com fome, poderia estar com medo ou cansado, a precisar de ajuda para o frio ou para o escuro da noite. O Crisóstomo pensava que o filho também só poderia ser inteiro quando estivesse juntos os dois. Preocupava-se que pai seria, assim, a perder-se uma criança há tanto tempo. Que pai seria se chegasse tarde demais? Cada segundo a menos no tempo de um filho para um pai é uma tragédia, e nada haveria de um compensar. Então ele tá pensando isso, tipo, tá, eu tô sem meu filho, então quer dizer que meu filho tá sem pai. Quer dizer que meu filho tá por aí, ele pode estar com fome, ele pode estar com frio. E aí ele fica super preocupado, porque ele já é, vamos considerar, ele já é pai. E você pensa o que acontece com uma família, com um pai, que perde o filho. Então ele tá desesperado, porque o filho dele tá precisando dele e ele não tá lá pro filho. Numa noite, antes de sair com os companheiros para o alto mar, o homem que chegou aos 40 anos demorou-se à entrada da sua colorida casa. Estava um sossego incrível, instalado naquele mundo, e ele abaixou-se, deixou-se sobre a areia como sentado para pensar melhor, e percebeu como a vida tinha suas perfeições. O céu estrelado, o mar espiando e os pinhais adiante, as treinadeiras a saírem como pirilampos de flutuar. O pescador pensou que a natureza tinha uma inteligência impressionante e que havia de saber sobre a sua vida, havia de entender o seu desejo e havia de lhe acudir. O Crisóstomo, ali sozinho e sem ninguém por perto, que o visse ou ouvisse, abriu a boca e falou. Então ele fica sentado, assim, na areia, e ele fica olhando pro que tá na frente dele, que é a natureza. E ele pensa, isso tudo é muito perfeito. E é tão perfeito que, com certeza, a natureza, a vida, o destino, o que for, vai me trazer esse filho. E aí ele começa a falar. Ele começa a falar pro nada. Começou a anunciar à natureza o seu nome, porque não sabia como começar de outra maneira. Mas disse depois que estava muito triste e que precisava de encontrar o seu filho, porque sentia como um pai, finalmente a transbordar dessa certeza como um copo muito cheio. Então agora ele já se coloca como pai, não é mais, quero ser pai. Agora ele se coloca, ele já é um pai, ele só tá procurando filho. Tinha a casa, a coleção de conchas e de coisas esquisitas que o mar trazia, algumas desconhecidas, como se viessem dos cometas, e tinha os melhores anzóis, as canas de pesca, tinha 3 lençóis de linho que já haviam sido da sua avó, tinha louças com muitos anos que haviam pousado em mesas repletas de gente em tantas conversas. O Crisóstomo tinha até cuidado com o conforto da casa, para que fossem sempre um lugar agradável onde as pessoas quisessem entrar, mas tão pouca gente entrava. Ele é um pouco carente, né? Ele não tem muita gente na vida dele, mas ele mantém a casa pronta para receber essas pessoas, inclusive o filho. Disse a natureza que, por fraca compensação, arranjara um boneco para abraçar e para tentar ensinar-lhe alguma coisa sobre como deitar as sedes à água. Então ele queria ensinar o boneco, como ele ensinaria um filho, a profissão dele, que é ser pescador. Confessou que lhe falava como se falasse a uma pessoa de verdade, como se estivesse maluco. E depois disse que estava a sentir-se maluco por falar à natureza, porque nem vivia acostumado a ter conversas assim importantes, e porque tinha falhado no amor, e a última vez que lhe pertencera alguém importante por quem muito se iludira fora muito tempo, e quase não se lembrava de como era ter uma companhia dessas, uma companhia de verdade. A companhia de verdade, achava ele, era aquela que não tinha por que ir embora, e se fosse embora, significaria ali, ficar junto. Então ele fica pensando, ele fica falando, nossa, sou doido porque eu falo com um boneco, mas eu também sou doido porque eu tô aqui falando com nada. Mas aí ele fala isso pro nada. Não sei se o negócio não estava bem da cabeça, não. Enfim. Depois, sentindo-se estranho, mas aliviado, ouviu o mar de sempre, o vento muito ameno, pensando e reparou outra vez como se o céu estava estrelado e as traineiras saíram. Tinha de seguir para trabalhar. Levantou-se, sacudiu a areia e quase se riu. Se era verdade que se sentia um homem só com metade de tudo, também era verdade que uma parte da sua dor ficara ali, como se de um saco se esvaziasse.
A areia haveria de a fazer deslizar até ao mar, e o mar levaria tudo. Acontecia assim sempre, porque aos 40 anos, o Crisóstomo assumiu a tristeza para reclamar a esperança. Então, ele acredita que ele deixou uma parte dessa dor falando sobre isso, o que eu acho bem bonito, porque a dor dentro da gente, ela só corrói, e da boca para fora, ela busca uma solução. E aí ele fala que ele assumiu a tristeza para reclamar a esperança. Reclamar aqui no sentido de querer, de pedir por ela. Então ele tá tão infeliz, ele tava caindo pra dentro dele, né? Mas agora ele fala sobre isso. E isso é uma forma de trazer esperança. A natureza, quieta, a ser só inteligente e quieta, não disse nada. Nem o Crisóstomo esperaria uma voz. Não sei, né? Porque ele é meio doido, então de repente vai querer esperar. A esperança era uma coisa muda e feita para ser um pouco secreta. Naquela mesma noite, ao entrar na traineira e ouvir um raspanete por estar atrasado, o pescador pousou seu saco e ouviu dizerem que havia um novo companheiro, um rapaz pequeno que precisava de trabalhar. E num segundo, o rapaz pequeno estava diante dele, agasalhado como só os principiantes e os atrapalhados, os outros metidos num medo qualquer, as mãos limpas, sem trabalho e tremendo muito, igual as coisas erradas. Então ele chega no trabalho e tem um rapazinho lá, todo perdidinho. Era um rapaz pequeno de 14 anos, deitado à vida depois que seu avô morrera. Estivera 20 dias fechado em casa sem coragem para sair, disse alguém sobre ele. Ficara 20 dias sem saber o que fazer, como fazer, até que uma vizinha metediça, tipo uma intrometida, se lembrou dele e foi mandá-lo a mexer-se. Uma vizinha que lhe pôs um pão fresco na boca, lhe abriu a água da banheira e lhe disse que o sol estava alto e era como um patrão. Está verde, dizia. O sol era o que mandava, a significar a vida que se punha a continuar para além das grandes tristezas. Tipo, querido, você tá sofrendo, mas tem vida lá fora. O que aconteceu aqui foi isso com esse menino. Ele morava com o vô, e o vô dele morre, ele tem 14 anos, e ele fica em casa sem saber o que vai ser dele. Ele não tem mais ninguém no mundo. Então ele só fica trancado dentro de casa, ali, esperando alguma coisa acontecer. E uma vizinha vai lá, tipo, faz ele tomar um banho, alimenta ele e fala pra ele, acorda pra vida. Era um menino pequeno, um corpito de poucos quilos e muito susto. Assim o viu Crisóstomo. Ou seja, era um menininho magrelo assustado. Era um menino na ponta do mundo, quase a perder-se, sem saber como se segurar e sem conhecer o caminho. Os seus olhos tinham um precipício, e ele estava quase a cair olhos adentro, no precipício de tamanho infinito, escavado para dentro de si mesmo. Ou seja, ele ia se perder dentro de si também, porque ele estava totalmente perdido. Um rapaz carregado de ausências e silêncios. Seguia na treineira quase como uma promessa de quem podia chorar. Para dentro do rapaz pequeno era um sem fim, e pouco do que continha lhe servia para a felicidade. Para dentro do rapaz, o rapaz caía. E aqui a gente relaciona com o que estava acontecendo com o Crisóstomo. Esse menino tá tão perdido assim, ele tá perdido dentro dele, sem saber o que vai ser dele. O homem que chegou aos 40 anos sorriu, e pela primeira vez em toda a sua vida, abraçou um colega de trabalho. O rapaz pequeno não soube o que pensar. Depois, enquanto preparavam as redes, o pescador perguntou-lhe se não gostava da escola, se não gostava de estudar. E o rapaz disse que sim, que era bom em matemática. O pescador pensou que o seu filho seria uma raridade das boas, porque ninguém percebia em matemática, só os gênios. Então ele pensa, esse menino é muito bacana, porque esse menino gosta de matemática. E quem gosta de matemática? Um gênio. Esse menino tem que ser meu filho, porque esse menino é muito legal. O Crisóstomo, um segundo antes de o dizer, pensou que aquele era o seu filho, e pensou que o seu filho era um gênio. E assim o pensaria de qualquer maneira, uma vez que amar fazia dessas grandezas. Tipo, eu não gosto de matemática, mas os pais acham que os filhos são super inteligentes e são super gênios. E todos nós temos uma genialidade em alguma coisa. De repente, o que a gente gosta de fazer e a gente faz bem, o que todo mundo tem, alguma coisa que faça bem, é a genialidade de cada um. Então eu acredito que existe muito de genialidade em todos nós. Amar era feito para ser uma demasia e uma maravilha, ou seja, para ser muito e maravilhoso. E a natureza nunca seria burra. A natureza, estava claro, entendia e fazia tudo, sabia tudo. O pescador teve certeza. Ou seja, ele tinha pedido para a natureza um filho, né? E aí surge esse menino e cai na vida dele. Ou seja, a natureza é muito inteligente. Depois, com a sensibilidade de que era capaz, o Crisóstomo disse ao filho que ele não podia ficar sozinho numa casa velha, nem embarcar antes de acabar a vontade de estudar. Ou seja, como assim você vai trabalhar e vai pro mar e vai fazer... Não, tipo, você tem que estudar, você tem que ter uma vida. E o rapaz pequeno respondeu que vontade tinha muita, e que até lhe dava medo do mar.
mas que não podia fazer nada em terra. Ninguém tinha trabalho que lhe desse peixe suficiente para comer ou para trocar por couves e batatas. Ou seja, ele não estava ali naquele barco trabalhando porque ele queria, porque ele tinha algum gosto por aquilo, mas porque ele tem que viver, ele tem que comer, e ele só tem ele, então ele tem que se virar. E o homem que chegou aos 40 anos insistiu, dizendo-lhes que se a vontade de estudar não acabara, e se era até bom em matemática, ele devia fazer o caminho para a escola e não para o barco. Então se deve estudar, não trabalhar. Era um dever, como se solicitasse a responsabilidade de todas as pessoas em seu redor. Perguntou-lhe por responsabilidade, contendo a ansiedade, mas sim perguntando como se fosse uma coisa normal, se podia ser seu pai. Então ele perguntou assim, tipo, oi, prazer, entendeu? Bateu um papo, gosta de estudar, tá, posso ser seu pai? Assim, do nada, por que não? Porque havia metade de si que apenas estaria completa quando tivesse um filho. E o rapaz pequeno olhou o homem grande e disse que sim, que além de ser bom em matemática, sabia cozinhar e só não gostava de passar roupa a ferro. E vamos combinar, quem gosta de passar roupa? Então, eles se acertaram como pai e filho assim. Eu fico com a impressão que o Crisóstomo que o menino até achou que o Crisóstomo queria uma ajuda em casa, né? E ele meio que começa a se vender. Tipo, ó, sou bom em matemática e eu também sei ajudar em casa, umas coisas assim. Era o modo como pensava que podia dividir com alguém as tarefas de afeto, as obrigações de respeito por quem partilham cuidado mútuo e uma promessa de gostar. O rapaz pequeno emocionou-se. Chamava-se Camilo. Então a gente já tem um nome para esse menino, Camilo, e ele pensa isso, que ele tem que retribuir esse cuidado de alguma forma, e aí que ele fala, né, que ele em casa poderia ajudar. Então. O Crisóstomo abraçou de novo Camilo e percebeu as estrelas, e percebeu como as treineiras eram pirilampas de flutuar que podiam entender a felicidade, e agradeceu a natureza gritando, num barulho alto, para que todos soubessem que tinha um filho, nem que pensassem que era louco, nem que lhe dissessem para se calar, não se calaria. Estava demasiado feliz para se calar ou para se preocupar com o juízo. E os pescadores arreliaram-se, implicaram, ou alegraram-se também, e seguiram na noite como num alarido confuso, um barulho confuso, feito de opiniões e felicitações. Mas isso já muito pouco importava perante as emoções de Crisóstomo e Camilo, que subitamente estavam como que sozinhos, porque era toda a companhia necessária, a verdadeira. Então o Crisóstomo consegue finalmente o filho, e ele começa a gritar que ele tem um filho, e aí todo mundo fica, bacana, tal. Mas pra eles nada estava acontecendo, pra eles só importava um ao outro, que era toda a companhia que eles precisavam. O Camilo foi para a escola e disse à professora que se sentia ainda muito triste, mas que também se sentia feliz. Triste no caso porque ele perdeu o vô, né? Tinha recolhido as suas coisas da casa velha e mudara-se para o quarto bonito em frente ao mar na casa de seu pai. É meu pai, dizia ele com tanta felicidade, é o meu pai. A vizinha mais abelhuda, a que se lembrara dele e o fora mandar trabalhar, meteu o nariz na casa do Crisóstomo para ver quem era e que ideias tinha. E o pescador recebeu-o quase com um banquete e disse-lhe que aquela casa estava em festa e que ia ficar em festa há muito tempo. É claro que não se viam balões e fitas coloridas, nem punha música alta, porque o Camilo estava de luto, e a festa era toda no amigo de cada momento ou palavra. Era uma festa por dentro das pessoas. Então é aquela vizinha que tinha ido lá cuidar dele depois que o vô morreu, 20 dias, não sei como que ninguém percebeu 20 dias o menino desaparecido, mas enfim. Ela vai lá, né, pra ver, tipo, quem é esse doido que tá criando o menino, o que ele quer com o menino. E aí o Crisóstomo tá em êxtase, o Camilo tá em êxtase, eles estão super felizes e eles têm uma festa acontecendo neles. A vizinha Beluda ficou toda contente e foi embora prometendo sempre ajudar, o que já era a melhor ajuda que poderia ter dado. Aos poucos, o pescador e o rapaz pequeno eram vistos por todos como os normais pais e filho, e já havia gente que julgavam que fossem pai e filho desde sempre. E eram mesmo, porque se sentiam inteiros, porque antes de se encontrarem já eram parte um do outro, e podiam jurar sobre isso. Juravam sobre isso muitas vezes. As pessoas diziam que eles já tinham os narizes iguais, e eles riam. Então eles se conectaram de uma forma que não pareceu que demorou 14 anos para essa relação acontecer. Parece que eles estavam juntos desde sempre. Subitamente, o rapaz disse que o pai precisava de encontrar uma mulher. O Crisóstomo ficou surpreso. Não lhe ocorria preocupar-se mais com essas coisas. Estava feliz, mas o rapaz insistiu. Ia crescer e namorar, talvez casasse, e o pai ficaria a faltar-lhe algo.
O Crisóstomo respondeu que não lhe faltava nada, estava inteiro. E o rapaz pequeno disse-lhe então que devia passar a ser o dobro. Ser o dobro, disse. O pescador abraçou-o de encontro ao peito. Era o seu filho gênio, o que sabia matemática e que sabia fazer caldo verde e domesticar os cães como ninguém. Era seu filho gênio, com as palavras que lhe faltavam, talvez com a coragem que lhe faltava. E o homem sorriu. O pescador sorriu, acabando de redobrar a esperança e julgando que outra vez poderia arriscar o amor. Então ele era metade, a metade que completava ele era o filho. E aí o filho fala, tipo, mas você ainda tem 40 anos, né? 40 anos não é velho, né? Vai procurar um amor. O Crisóstomo fala que, tipo, não, eu já sou inteiro. E aí o Camilo, que de repente parece mesmo ser um gênio depois dessa, o Camilo fala, então seja o dobro. Você não precisa procurar alguém pra te preencher. Você já é completo. Quando as pessoas falam, eu preciso de alguém pra me completar. Não, eu sou uma pessoa completa. O que eu tenho a mais, meu marido, enfim, é pra acrescentar, é agregar. E aqui ele fala, se você já é inteiro, seja o dobro. Eu acho isso tão bonito. Eu acho tudo bonito, né? Eu sou apaixonada por esse homem. Esse autor mexe com a minha mente, eu acho ele lindo. Enfim. Me perdi, maravilhoso. À noite, sozinho diante de casa, o mar todo apaixonado por si, o homem que chegou aos 40 anos sentou-se novamente diante da inteligência toda da natureza. Estava ainda de coração partido, porque falhara nos amores, e os amores podiam ser tão complicados, mas havia ficado mais forte agora. Então, no fundo, até porque ele já disse antes várias vezes que ele falhou no amor. Então, no fundo, ele queria um amorzão pra chamar dele. Quem tem menos medo de sofrer, tem maiores possibilidades de ser feliz. Olha só, uma frase assim, jogada. E fala, o pescador pensou. Então o pescador pensou isso, que não adianta você ter medo. Porque quanto mais medo você tem, menos chance você tem de ser feliz. Quanto mais você arrisca, quanto mais você acredita que pode dar certo, maiores são as chances de felicidade. E disse a natureza que queria encontrar uma mulher simples, uma que gostasse de viver numa casa pobre com um pescador humilde que tenha um filho que é um gênio. Um pescador que, por loucura ou ingenuidade, fala baixinho com a areia. Para ser o dobro, disse ele, era para ser o dobro, e em dobro ter o que fazer da vida e ter o que deixar ao filho. Então ele queria uma mulher que completasse essa vida, completasse não no sentido de completar, mas que se adaptasse a essa vida dele. Então uma mulher que aceitasse que ele era um pescador humilde, que ele tinha um filho gênio e uma casinha humilde na praia. No dia seguinte, quando acordava para preparar o pequeno almoço que esse autor é português, pequeno almoço em Portugal é café da manhã. Bem estranho, né? Tipo um pequeno almoço, enfim. No dia seguinte, quando acordava para preparar o pequeno almoço e mandar o rapaz pequeno à escola, o Crisóstomo viu pela janela da cozinha uma mulher sozinha, sentada com exatidão no lugar onde se sentara ele, e falara sem ninguém e para ninguém. Certamente ali só parcial, uma mulher incompleta. Então ele tinha pedido para a natureza um filho, a natureza deu um filho. Aí ele conversou de novo com a natureza, né? Ele sussurra para a areia, ele conversa com a areia, que ele queria um amor, e aí no dia seguinte ele viu uma mulher sentada na areia, no mesmo lugar que ele estava, falando sozinha do mesmo jeito. Estava uma mulher a falar sozinha no seu lugar, na sua areia, diante do seu mar, numa brisa fresca que a manhã trazia, as cores ainda muito aguadas de timidez do sol e da limpidez da paisagem. Então estava uma manhã linda e ela lá, aleatoriamente falando sozinha. O homem que chegou aos 40 anos sorriu, e aquele sorriso já não era o mesmo do dia anterior. Já não era como nenhum outro do passado. Era o dobro de um sorriso. Ou seja, ele vê essa mulher e aí aquela questão de ser o dobro acontece. Ele se dobra, no sentido de ele vira o dobro dele mesmo, porque ele encontrou essa mulher. E ele ainda nem viu essa mulher, né? Ele viu uma mulher ali sentada falando com a natureza no mesmo lugar que ele. E aí quando ele bate o olho nela, ele sabe que ela é a mulher da vida dele. Esse foi o primeiro capítulo. Quando eu comecei a ler, como eu disse, eu achei que era um livro de contos, porque ele fala isso. Aí, no capítulo seguinte, ele começa: num pequeno povoado do interior vivia uma anã. E aí você fala, o que tem relação, querido? Não tem relação, mas tem. E eu achei bem legal, que a primeira vez que eu li eu não sabia, e eu fui lendo, e você vai montando a história. Então aqui a gente sabe que o Camilo, que é esse menino, que ele é o filho dele, o Camilo tinha perdido o vô. E aqui começa a contar, essa anã que ele fala, na verdade,
é uma anã que engravidou e que teve o Camilo, e aí o Camilo é criado por um médico que ele chama de avô, e aí todas essas histórias vão se cruzando, e essa mulher que o Crisóstomo vê na praia, que é a Isaura, se não me engano é o nome dela, a história dela também é contada individualmente até que todas essas pessoas se encontrem e no fim eles formam uma família. Outras pessoas aparecem, enfim, e no fim eles são uma família. Eu acho esse livro lindíssimo. Eu acho esse começo sobre o homem querer ter um filho. Quer dizer, ele já tem um filho, mas cadê o filho dele? Eu acho isso bem bonito. Eu acho que é um livro que fala muito de amor. Geralmente os livros desse autor falam de morte. São livros bem tristes. Esse não. Esse é um livro que fala muito da constituição da família e de como esse amor acontece. E eu acho isso lindíssimo. Então, como sempre, eu vou recomendar muito que vocês leiam este homem em algum momento da vida de vocês. Porque ele é um cara super bacana. Ele é uma pessoa atual. Então, ele escreve sobre coisas que a gente conhece, sobre problemas que a gente tem, sobre reflexões que a gente tem. Eu sei que ele, agora um pouco antes da pandemia, ele estava lançando um livro que se passava na Amazônia. Só que com pandemia acabou não tendo lançamento e tal. Eu não sei direito como tá isso. Ou seja, ele é um autor que gosta muito do Brasil. Ele gosta bastante. Ele fala que ele via novelas brasileiras quando ele era novinho. Ele gostava bastante disso e tal. Ele tem uma boa relação com o Brasil, então ele vem bastante pra cá. E ele se importa bastante com o Brasil, enfim. E ele é bem bacana. Espero que vocês gostem dele. Porque eu acho que todo mundo tinha que gostar dele, porque ele é incrível. Mas, ou também não, e se não, o porquê, acho que a gente pode sempre discutir o que não foi bacana, o que vocês fariam no lugar. Acho que toda reflexão é válida. Certo? A gente se fala então. Muito obrigada. E falei demais de novo, desculpa, gente. Beijo.